Bom dia a todos. Eu fiz uma pequena modificação no nosso programa. Hoje a gente ia falar da adolescência, mas eu achei importante antes ampliar um pouquinho mais uma reflexão sobre a educação dos filhos, que vale tanto para as crianças como para adolescentes. Se vocês acharem melhor, da outra vez eu senti que faltou um pouco de uma troca entre nós. Vocês, se eu passar um slide, vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem falar alguma coisa, levantem a mão e podem interromper, porque eu acho que fica mais dinâmico, tá bem? Eu vou deixar vocês à vontade nesse sentido. Então, educação dos filhos. Educação é disciplina com consentimento íntimo, olha que importante. Há de ter uma abertura e um consentimento para que o processo educativo se estabeleça. Porque a origem da palavra educação vem de duas palavras latinas, educere, que é extrair, dar à luz, tirar de dentro, fazer brotar a potencialidade do indivíduo. Então, é ajudar a criança a pôr para fora o potencial que ela tem para o seu desenvolvimento. E educare, que é orientar, nutrir, ensinar e conduzir. Então, pegamos o potencial da criança para ser estimulado a brotar e se desenvolver, usando uma orientação, conduzindo de uma forma mais adequada. Então, educar é influenciar positivamente os filhos em sua formação, orientando-os, conduzindo-os, como também estimulando-os a utilizar os próprios recursos, respeitando a sua individualidade, ajudando-os em seu crescimento emocional, social e espiritual. Então, é uma situação bem ampla. Educar nós próprios, utilizar recursos internos para o nosso crescimento emocional, social e espiritual. Então, esse processo educativo, ele vai e volta, não é? Nós ajudamos os filhos a desenvolverem seus recursos, nós temos o tempo inteiro que também estarmos ampliando, desenvolvendo nossos recursos, melhores emocionais, o nosso caminho espiritual, para que possamos, de fato, ajudar os nossos filhos nesse processo. Jesus foi o maior educador da humanidade, professor das almas matriculadas na escola Terra. Quais são as qualidades de Jesus como educador? Autoridade moral, humildade, bondade, verdade, dignidade, inteligência superior, coragem, paciência, equilíbrio, firmeza, serenidade, energia e perdão e outras tantas coisas. Então, veja, Jesus é o nosso modelo para que possamos ser educadores de nossos filhos. Ele exerceu somente um poder, o poder do amor, que não se impõe, olha que bonito isso, mas convida, que não violenta, mas convence e transforma os espíritos, acordando-os para a evolução. Isso é muito importante para todos nós. Nós exercemos o poder do amor com nossos filhos, ou nós impomos? Nós precisamos convidar. E o convite é um convite amoroso, não violento, que estimula os filhos também a se desenvolverem e evoluir. Então, o maior modelo para nós é o nosso Mestre Jesus. Pestalozzi. Pestalozzi foi um educador suíço, mestre de Kardec. E eu coloquei aqui porque ele tem uma frase importantíssima para o processo educativo. Ele falava da educação integral. A importância de nós educarmos o coração, a cabeça e as mãos. Então, o que é o coração? Educar o que nós sentimos, educar o que nós pensamos na cabeça, e as mãos, educar o que nós fazemos. Olha que bonito essas três palavras importantíssimas para uma educação saudável. Então, o verdadeiro educador, antes de falar, exemplifica.
Porque se ele só falar e não ser um modelo do que ele fala, e não ser coerente com o que ele está falando, isso não educa. Antes de teorizar, sente, sim, tem que sentir. Porque eu posso falar um monte de coisa bonita e não sentir nada do que eu estou falando, né? E antes de ser profissional, ser um ser humano. Então, esse é o Pestalozzi traz para nós reflexões muito importantes também sobre esse processo educativo. E vou citar algumas frases da Dora Encontre. Vocês devem conhecer, ela é espírita, né? Ela tem um livro que se chama Educação segundo o Espiritismo. Eu peguei algumas falas dela para a gente também refletir. O verdadeiro amor é sempre educativo, e a educação é sempre um ato de amor. Educar não é dominar, impor, isso deforma. Educar é ajudar a desenvolver a capacidade crítica, a desenvolver a criatividade, a autonomia de pensamento. Veja, de novo, não é dominar, não é aprisionar. Então, a gente tem que estimular os filhos a poderem pensar e refletir sobre o que eles sentem e pensam, a capacidade crítica, para poder discernir as coisas, do que é bom ou o que é ruim. O espírito é uma personalidade antiga, não pode ser moldado, apenas influenciado. E nós, pais, temos todo esse espaço, do nascimento até a adolescência, uma maior entrada para influenciar positivamente esse espírito a desenvolver outros e novos valores. A educação verdadeira não cria autômatos iguais, robotizados, cria indivíduos. Por isso é importante de fazer brotar o que a pessoa tem de dentro, não é? Senão você vai pondo um monte de coisa e você vai criando pessoas em série. Ajudar os filhos a lidar com a frustração, tolerar, adiar, sair do impulsivo e ir para o reflexivo, pensar, ouvir mais do que falar. Qualidade do educador: amar, capacidade de amar a si próprio e ao outro. Desenvolver nos filhos o amor ao próximo desde cedo, nas pequenas coisas, né, de dar um brinquedo que não usa mais, roupas, desenvolver o prazer de presentear um amiguinho na sua data, tratar bem as pessoas, sem discriminação, aprender a ter o prazer pelo prazer do outro. Essa qualidade é a mais importante, porque com amor a gente consegue influenciar positivamente. Veja, isso com os filhos, a gente começa a fazer desde cedo com as coisas muito pequenas. Isso, não é? Olha, esse brinquedo você não usa mais, vamos dar para o coleguinha. Quando tiver um aniversário, você tem um prazer, vamos escolher, teu amiguinho vai ficar feliz com o que você vai dar para ele, vai dar um lápis de cor novo. Vamos pensar assim, a criança começar a sentir prazer pelo prazer do outro. Tratar bem as pessoas sem discriminação, isso os pais são um modelo, né? Porque tem pais que falam coisas e não fazem, fica só teórico. E cada vez mais a ter o prazer pelo prazer do outro. Então, os filhos, nós já falamos lá atrás, não é? Eles são esponjinha, então eles olham, eles sentem o que nós fazemos e copiam. Verdade. A verdade é a base das relações saudáveis. Quanto mais nos distanciamos dela, mais adoecemos, nos afastamos de nós mesmos. Realidade, sinceridade, autenticidade. Então, a realidade é básica, inclusive para que a gente possa, muitas pessoas mentem para si próprias, né? Às vezes a gente se engana também. Então, a gente tem que realmente buscar sermos mais sinceros, autênticos. Honestidade, dignidade e integridade, básica para a relação de confiança, junto com a verdade, respeitabilidade. Nós precisamos ser honestos para que os filhos possam confiar em nós. A confiança vem junto com a verdade, com o respeito, tudo que os filhos vão vendo, como nós agimos conosco mesmos, com as pessoas, eles vão aprendendo. Então, a honestidade, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento. Valores.
Filhos aprendem por modelos, muito mais do que por palavras. Nós já falamos isso, né? Palavras ficam vazias se não tem um modelo saudável que justifique as palavras. Priorizar o ser, individualidade, não individualismo, valorização do interno ao invés do ter, individualista, egoísta, materialista, massificação. Então, isso é muito importante, às vezes, muitos pais excessivamente estimulam o ter nos filhos, não é? Os filhos já têm, a filha já tem 4 bonecas, vai comprar mais 2, já tem tanta roupa, vai dar mais do que precisa. Então, nós temos que buscar isso para os filhos, eles estão vendo a gente. Então, como nós lidamos? Será que nós estamos dando um excessivo olhar ao ter, ao invés do ser? Isso é uma reflexão para nós fazermos. Respeito mútuo. Intimidade e não invasão. Vocês lembram daquela historinha do porco-espinho, né? Do Schopenhauer? No inverno, né? Eles sentem frio, eles têm que se aproximar, senão eles morrem de frio. Mas se aproximar muito, solta o espinho, porque é reflexo. Se ficar muito longe, morre de frio. Então, aprenderam a ficar numa posição onde passa o calor sem passar o espinho. Isso é intimidade, isso é respeito, né? Esse é um modelo que ele colocou e que vale para nossas relações. Aprender a se colocar no lugar do outro, noção de espaço pessoal e partilhado. Nós falamos lá no começo do curso, né? O que eu posso partilhar, o que é pessoal, o que eu tenho que respeitar no outro. Respeitar a necessidade da criança e as próprias, relativamente de acordo com a necessidade real, de alimentação, sono, etc. Porque, veja, a respeitar a necessidade da criança, a criança pode estar querendo algumas coisas que realmente não tem sentido. Então, respeitar o que tem um sentido, que está de acordo com a necessidade real. O respeito mútuo é básico para as relações familiares e sociais. A autoridade moral, que o nosso modelo maior é Jesus. Valores, exemplos, retidão. Então, isso é algo para nós desenvolvermos. Religiosidade, do latim religare, religação com o divino. Fé raciocinada, amor a Deus. Então, é um sincero amor à humanidade e compreensão dos deveres morais. Equilíbrio, domínio das emoções, sentimentos profundos, sensibilidade sem descontrole. Olha que importante isso, porque se eu estou muito feliz, eu começo a ter uma crise quase histérica de risada, ou se eu estou triste, eu realmente exagero, e grito, e choro. Então, nós temos que ter um equilíbrio sobre o que a gente sente. Eu posso ficar triste, eu posso chorar, eu posso sorrir, eu posso brincar. Nós temos que ter um equilíbrio e a serenidade. Então, esse equilíbrio, ele traz uma saúde, né? É um domínio das nossas emoções. Capacidade de observação, interesse real pelo ser humano, capacidade de ouvir, observar o comportamento na busca da troca e acolhimento. Isso nós vamos falar daqui a pouco. Humildade, respeito, admiração, reconhecimento dos próprios limites. Nós temos que, quando a gente é humilde, a gente admira o outro. Não é o outro que está fazendo uma coisa tão bonita, puxa, eu não consigo fazer aquilo, mas olha que coisa linda, então eu consigo admirar. Mas se eu não sou nada humilde, eu sou muito orgulhoso, vaidoso, eu vou ficar morrendo de inveja, porque olha o que ele fez, também, sabe, acaba desvalorizando. Então, a gente tem que reconhecer nossos limites, para a gente crescer. Nós crescemos muito com o outro se a gente consegue não ficar aprisionados pela inveja. Porque a pessoa invejosa, ela só critica, né? A gente tem que admirar e se alimentar do que é bom. Paciência, saber esperar, tolerar a frustração, respeitar os limites e o ritmo do outro, isso é muito importante. Não atropelar o outro com as nossas ideias, com a nossa fala, apenas estimular com amor.
firmeza e energia, vontade na execução de seus ideais, determinação, ânimo, ao invés de desânimo. A vontade é uma coisa muito importante, a força de vontade, né? Para que a gente possa ir atrás do que realmente é importante. Entusiasmo pelo saber, disposição em aprender e ensinar, educar, capacidade de perguntar, pesquisar, desejo de progredir, evoluir. Um bom educador, ele vive aquilo, né? Quando ele fala um assunto, ele fica feliz, ele se entusiasma. É assim que a gente ajuda os filhos a terem interesse pelo aprendizado. Lucidez espiritual, compreensão clara dos objetivos da existência, sentido da vida. Nós temos até uma compreensão intelectual dos objetivos, mas não temos ainda uma lucidez plena, nós ainda nos enganamos muito nesse sentido. Então, agora eu vou falar algumas coisas, item por item, né? Os olhos. Nós precisamos ter um bom olhar para nós mesmos e para o outro. O bom olhar forma, acolhe. O mau olhar deforma, rejeita. O bom olhar acalma, estimula, respeita. É um elogio sem palavras e um carinho sem o toque. Esse é o olhar de Jesus para todos nós. O mau olhar agride, desvaloriza, desrespeita e afasta. Lembra da história do homem do terno? Que ele foi fazer um terno, ganhou um linho lindo, e foi no alfaiate. Quando ele foi buscar o terno, ele pôs o paletó, estava curto, uma manga, falou, mas tá curto, não, encolhe o braço, aí foi pôr a perna, aí tá apertado e também tá curto, então você murcha a barriga e fica tudo torto, aí ele saiu tudo torto do alfaiate. Tinha duas pessoas na rua, uma delas falou, olha, coitado daquele senhor, todo deformado, aí o outro falou assim, mas que bonito terno. Então vejam, às vezes a gente fica achando que o outro tem que vestir a nossa roupa, que os filhos têm que fazer o que nós queremos do nosso jeito, e às vezes nós não estamos enxergando o que o filho precisa, o potencial dele, o que ele é. Então, com que olhos nós nos vemos? Vocês já pensaram sobre isso? Se veem com bons olhos? Porque eu só consigo olhar para o outro com bons olhos se eu também consigo me olhar. Com que olhos nós vemos os outros? Eu tenho um olhar amoroso? Eu tenho um olhar que acolhe? Ou eu estou sempre rejeitando e criticando? E para isso a gente tem que pensar com que olhos os seus pais te viam quando criança. Vocês sabem, às vezes adultos hoje, que tiveram pais que ao invés de acolher aquele potencial educativo, só impuseram, só vestiram a roupa que não servia, às vezes esses filhos crescem com um mau olhar e acabam depois repetindo isso quando eles forem pais, aprisionados muito mais na crítica do que no elogio, né, do que no reasseguramento. Alguém quer falar alguma coisa? Pode perguntar, viu? As mãos. Um psiquiatra boliviano diz o seguinte: a mão, órgão humano por excelência, serve tanto para acariciar como para agarrar. Mão que agarra e mão que acaricia são duas facetas extremas da possibilidade do encontro humano. Olha que bonito. Agarrar é a expressão do poder sobre, da manipulação, do enquadramento do outro, as coisas, no meu modo de ser, quer dizer, não é nada educativo. A carícia é uma mão revestida de paciência, que toca sem ferir e solta para permitir a mobilidade do ser com quem entramos em contato. Se do saber cuidar, Leonardo Boff. Eu achei essa frase da carícia importantíssima, que é o que nós já estamos falando aqui. Tocar os filhos com amor, permitir a mobilidade deles para que eles cresçam e possam encontrar o seu jeito de ser e não serem moldados pelo que eu acho o tempo inteiro e que às vezes possa estar deformando o filho. Então, como nós tocamos nossos filhos? Tocamos nossos filhos com amor? Eu me toco com amor? Porque para eu realmente poder tocar o outro física e emocionalmente, eu tenho que também me gostar, eu tenho que me amar. Tem casais que se agridem fisicamente. E aí acabam
favorecendo que os filhos briguem e também se agridam, porque lembram, os filhos são esponjas e copiam o modelo dos pais. Tem pais que agridem os filhos fisicamente, favorecendo que a criança agrida. Vocês já viram crianças batendo nas bonecas? Elas apanham tanto e vão lá na bonequinha delas, por projeção e por tentativa de elaborar a sua dor, elas acabam agredindo, é uma repetição negativa. Então, a gente tem que prestar muita atenção em como tocamos nossos filhos. O toque tem que ser revestido com a carícia, não é? A boca, a fala é um alimento simbólico e que as pessoas vão fazendo uma digestão emocional. Vejam, eu estou aqui falando coisas para vocês, é um alimento simbólico, que vocês estão digerindo, pondo para dentro, pensando no que eu falo, tentando ficar com o que é bom, que vocês acharem que não é bom, vocês eliminam. Esse processo digestivo, esse processo alimentar simbólico, ele é muito importante. Então, eu tenho que ver assim, como eu falo? O que eu falo para as pessoas, para os filhos, porque o que eu falo e como eu falo é um alimento. Os filhos, as pessoas estão pondo isso para dentro. Então, tem pessoas que falam de uma forma muito agressiva. Eu posso estar falando uma coisa ótima, mas se eu falo também num tom excessivamente alto, bravo, o outro pode ficar mais com o barulho do que com a fala. Então, a nossa boca tem que sair palavras mais amorosas. Nós temos que desenvolver isso cada vez mais, para que os filhos ouçam as nossas falas, que podem ser boas, elas precisam ser revestidas de amor. Porque a nossa voz, ela penetra o psiquismo do outro. Então, vamos buscar seguir o modelo de Jesus, falar sempre com amor. Então, vamos pensar, né? Vocês que têm filhos, eu também tenho, os meus já estão adultos, mas eu também tenho que estar o tempo inteiro pensando como que eu estou alimentando emocionalmente os filhos. Pensem nisso. Como vocês estão alimentando os filhos emocionalmente? Tem pais que ficam o tempo inteiro falando alto e brigando. E tem mães e pais que têm esse lado, que para, que consegue ouvir, prestar atenção. O filho se sente amado, importante, ele vai também aprendendo a ouvir. Então, tem palavras que nos agridem e tem palavras que ativam nossa agressividade, vai em cadeia, né? O pai, o marido grita com a mãe grita com o filho bate no urso e não sabemos onde isso vai parar. E tem palavras que nos acolhem com amor, eu adoro essa imagem, eu sempre mostro ela. E tem palavras que ativam a nossa capacidade de amar, como um abraço, como uma carícia. Palavras são janelas ou paredes, olha que poema bonito, é uma frase só do poema. Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Isso vem de uma poesia da Ruth Bader Meyer, palavras são janelas ou paredes. Olha que bonito, gente. A gente devia gravar essa frase aqui, né? Para a gente trabalhar mais a cada dia a nossa fala. Que quando a gente falar, que a luz do amor brilhe através de mim. Não é sempre, não é? Que a luz do amor brilha através das nossas palavras, né? Mas é um grande exercício que nós todos estamos convidados a fazer. E o ouvido? O que ouvimos nos afeta de forma positiva e negativa. Como que nós ouvimos nossos filhos? Nós prestamos atenção? Isso é muito importante. Nós temos que ter uma atenção plena. Se desligar dos barulhos internos e externos para estarmos inteiros para ouvir alguém. Então, ser um bom ouvinte é prestar atenção, ficar presente. Ficar presente é estar inteiro, esvaziar a mente. Não trazer outro assunto, não ignorar, não julgar, não cobrar. Se eu fizer isso aqui, não julgar, cobrar, ignorar, eu não estou inteiro, eu não estou presente, e eu não estou tendo uma escuta amorosa. Então, veja, a gente tem que ter essa atenção plena e ouvir. Às vezes o filho começa a falar alguma coisa que você achou que foi negativa, você já começa a cobrar, mas por que você fez isso? Né? Eu não te disse. Calma, ouça tudo. Você tem até que tentar, por que será que meu filho
foi agressivo com o amiguinho, o que aconteceu? Filho, o que você está sentindo? Você está se sentindo agredido aqui em casa? Então, a gente tem que parar de ter essas palavras prontas, que já taxam a pessoa, já julgam, já cobram, né? Então, nós temos que falar algo que realmente possa ajudar os nossos filhos a se acalmarem, a pensarem, ajudando-os a acharem uma saída para as suas dificuldades. É um acolhimento da dor física e também um acolhimento da dor emocional. Olha que importante. O filhinho pode estar com problemas com amigos, ele pode estar com medo, com alguma insegurança. Então, a criança pode reagir de várias formas. Por ser criança, pode ainda reagir de forma mais impulsiva. Agora, nós já somos adultos. Então, vamos ser menos impulsivos e ouvir, antes de falar, refletir, pensar. Se eu já estou irritada com alguma coisa, eu deixo pensar muito bem, para eu não dar uma resposta para um filho, falar alguma coisa que fica mais calcada no que eu estou sentindo do que no que ele está precisando. Então, prestar atenção é muito importante, ter essa escuta amorosa. Presença. Esse é o nosso último slide. Não faça nada, apenas esteja lá. Gente, não é difícil estar presente assim? Xuan Tzu, é um filósofo chinês, afirmou que a verdadeira empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né, requer que se escute, olha que bonito, com todo o ser. Ouvir somente com os ouvidos é uma coisa. Ah, eu ouvi, entrou e saiu. Ouvir com o intelecto é outra. Ah, eu entendi, mas ouvir com a alma não se limita a um único sentido. Portanto, ele exige o esvaziamento de todos os sentidos, de todos os estímulos, e quando todos os sentidos estão vazios, então todo ser escuta. Olha, gente, essa poesia a gente devia pôr na parede, porque eu achei essa fala, ela é uma lição de respeito, de amor ao próximo, não é? De nós realmente buscarmos a cada dia mais, quando estivermos com os filhos, buscarmos a inteireza. Às vezes a gente está falando, a televisão está ligada, a gente está falando, está com o celular, você fica olhando para o celular e falando com o filho, desliga o celular, fica pleno naquele momento, porque nós somos educadores. Então vamos conversar agora. Então vamos lá. Tem bastante. A Cleomara já levantou a mão. Cleomara, fique à vontade. A minha dúvida é o seguinte, ó. A Marília acabou de falar. Eu tenho conversado com muitas mães a respeito de celular. Né? Os pais ficam muito no celular, mas a gente vê que essa fase de pandemia, os filhos estão muito ligados. E a gente fica cobrando, por favor, vamos, e tenta trazer atividade que desgrude um pouco. Parece que essas crianças... Eu conversei com várias mães, e várias mães têm reclamado da mesma coisa. Eles estão interagindo entre eles, né, crianças, mas fica muito no celular. É um excesso. Aí. E o que nós vamos fazer nessa área? E que eles precisam interagir com os amigos, mas ao mesmo tempo há um excesso aí. Muito importante o que você está falando, Cleomara. Você sabe que esses dias agora, eu trabalhei uma situação onde a mãe e o marido e os filhos, eles estavam até assim, cada um comendo no seu quarto. Olha que coisa mais triste. Nem comendo juntos à mesa, sem TV, sem barulho, porque tem pandemia, mas tem a família. Dá para sentar junto à mesa, olhar nos olhos, prestar atenção. Eles estavam comendo, cada um nos seus quartos, com seus celulares, e passando o horário lúdico, assim, tudo no virtual. Então, veja, o virtual é importante hoje, nós estamos aqui no virtual, tentando nos conectarmos de uma forma
saudável para que a gente possa ampliar fazendo nossa vida. Agora, o virtual já estava entrando de uma forma negativa antes da pandemia. Na pandemia, a gente já gravou muito. Então, é muito importante aí estar na mão da família, né, Cleomar? Estimular os filhos a terem bastante momentos no contato real. Fazer joguinhos de tabuleiro, brincar, pintar, nadar, fazer ginástica, andar de bicicleta juntos. Dá para fazer um monte de coisa. Mas isso já existia antes, as pessoas cada vez com menos atenção plena, que eu disse lá, né? E menos atenção plena e realmente ficando com essa escuta toda prejudicada. Mas muito boa a sua colocação, viu? Agora o Donizete levantou a mão. Bom dia a todos. A propósito do que foi falado agora, a revista Veja Última traz uma reportagem sobre a geração Glass, que é a geração vidro. Celular, tablet, computador, televisão. Seria a geração que nasceu a partir de 2010. As crianças teriam hoje 10, 11 anos, que foram criadas pela geração Millennials, e a geração a partir de 1995. São os nossos filhos. Então é exatamente essa a preocupação. Como regular essa atividade dos filhos com relação às telas, né? Para que eles realmente não sejam pessoas obtusas. Porque estão falando sobre isso, que a falta de interação das crianças vai diminuir até mesmo a capacidade intelectual. Com certeza, Donizete, você sabe, um bebê, hoje, esses pais dessa geração que você fala dos nossos filhos, um bebê nasce, eles já colocam um tablet na frente do bebê, vão no restaurante, antes iam, né? O bebê fica naquele estímulo virtual. Isso prejudica o intelectual, por quê? Porque a criança, ela é o bebê até os 3 anos, ela é sensório-motor. 2 anos, ela precisa pôr na boca, ela precisa sentir. O pai está falando pôr a mão no rosto, não está numa tela, como você falou, num vídeo. Então, isso está afetando, Augusto Cury também fala sobre isso, está afetando até mesmo a parte intelectual, porque é um excesso de estímulos que não favorece uma troca. Ah, mas os filhos têm que estar mais desenvolvidos, eles são espertos em algumas coisas, mas tem que ter essa medida, porque não existe instrumento melhor do que o presencial, do que o humano, do que a troca, do que a conversa, onde a gente consegue olhar nos olhos, falar, tocar, sentir. É muito importante a sua fala. O Edson levantou a mão. Edson, por favor. Bom dia a todos, parabéns, Marília. Marília, eu fico um pouco aflito, porque pelo seu potencial, você tem um potencial tão grande que liga a psicologia, a própria doutrina espírita, que eu vejo esse tema de hoje tinha que ser dado em 2 meses. Em 2 meses, detalhando cada item, porque é muito importante cada item desse. Então, do jeito que eu sei que o seu potencial é também, você vai falando e a gente compreende tudo na hora. Mas para reforço, talvez, eu sei que você falou assim, no começo você falou, já é a segunda vez que eu estou dando, eu ia da adolescência, voltei. Mas eu na minha modesta opinião, né, eu acho que devia ser mais detalhado, porque o seu potencial é muito grande. Então, uma coisa que você falou lá no início de buscar o que o filho tem, não jogar tudo para aquele ciclo só que você tem. Nossa, você tem um potencial grande de continuar esse assunto. E aí eu acho que reforçaria mais cada item. A resposta está completamente errado, né? Eu sei que você tem aula na sequência da outra, mas talvez você pensasse, porque o seu potencial é muito grande. Cada item desse você tem condição de desenvolver muito. Então, Edson, eu fiz essa proposta no início, porque eu acho mesmo esse tema, ele é como se fosse
tem muitas coisas, né? A gente vai falando rapidinho, mas aí depende da participação de vocês, né? Cada item é importante. Então, a gente podia voltar lá no primeiro, né? No formar, né? No não deformar. Mas aí depende da participação. Se vocês quiserem, que cada um faz suas pesquisas e a gente... Eu não tenho pressa. Eu realmente não tenho pressa para acabar. Podemos pegar um primeiro, vamos falar do olhar. Vamos destrinchar, cada um traz... Aí depende de vocês, do interesse do grupo, viu, Edson? Mas eu também acho importante a gente não correr tanto. Obrigado, Marília. A Adriana registrou aqui. Alguém falou? Não, né? A Adriana registrou uma pergunta. Como ter firmeza com filhos rebeldes e a gente percebe que vem de outras vidas por ser desde pequeno? Então, é o nosso processo de paz, é o nosso trabalho educativo. Então, vem até os nossos lares espíritos, pode vir espíritos mais tranquilos, um pouco mais evoluídos, ou pode vir espíritos que realmente desde pequenininho, desde bebê, às vezes dá para identificar características importantíssimas. Tem bebês que eles já choram sempre em excesso, como se eles tivessem, não quisessem estar ali. Às vezes o espírito traz... Então, assim, a gente analisar a nível espiritual e emocional, desde o nascimento você capta uma estrutura. Tem bebês que mordem no peito da mãe, que são excessivamente vorazes e afoitos. Então, cada filho é um filho. Então, um filho rebelde, um espírito mais rebelde, primeiro, ele vai precisar da força maior que Jesus usou, que é o amor. Muito amor. Mas um limite mais acerrado. Porque o rebelde, ele tenta não ouvir. Então, você vai cuidar, você vai delimitar espaços e vai devagarzinho tentando inserir. Não ceder a situações de gritos, mas também não gritar, porque, veja, a criança, ela ainda olha tudo que os pais fazem. Então, mesmo uma criança rebelde, ela tem que ter regras, tem que ter limites, mas tem que ter esse contorno amoroso, tem que ter esse bom olhar. Porque, às vezes, quando a criança começa a ser... Tem crianças muito que gritam, que não aceitam, que tenta bater. Às vezes, o pai vai ficando tão irritado junto e acaba... Ele perde a função educativa e ele bate, ele grita, não aguento mais. Então, assim, é uma arte mesmo educar. Nós temos que pensar assim, nós temos nas mãos uma pessoa, um espírito. Como é esse espírito? Cada filho é um filho. Não dá para pôr tudo numa mesma forma, não é? Lembra? Deforma. Então, a gente tem que ter muito amor, muita coerência. E firmeza, lembra da firmeza? Jesus era firme. Gente, nós temos que olhar o tempo inteiro o nosso maior educador. Isso que eu ia comentar, essa palavra firmeza, ela ainda é muito... É difícil a gente compreender, né, firmeza, porque uma visão que a gente poderia ter, firmeza é realmente aquela postura regular, né, constante, amorosa, o tempo todo, quer dizer, é firmeza, porque às vezes a gente confunde muito firmeza com muita energia, né, com atitudes duras, né, ásperas, e na verdade acho que começa por aí. Firmeza é amar todos os dias e esperar o movimento do filho, porque aí depende só dele. Lógico, né, do nosso exemplo, mas tem a parte dele. Donizete levantou a mão, por favor, Donizete. Eu só queria destacar a importância desses estudos na educação dos filhos à luz do espiritismo, da psicologia e do espiritismo, como um instrumento de renovação social. Porque de geração em geração a gente vai transferindo processos educativos.
A gente vinha de um processo em que a agressão, como a Marília falou, era algo natural, né? Bater nos filhos, chinelo, palmatória, chicote, né? Que ficava lá atrás da porta para bater nos filhos. Então, esses estudos são muitíssimo importantes. Por quê? Porque vai, né, processando isso na mente nossa, porque, infelizmente, no meio espírita, os pais também agridem. Se não é algo assim tão drástico, mas também tem lá um puxão de orelha, um tapinha, né, um castigo mais agressivo. Então, esses estudos são importantes para a renovação da mente e, consequentemente, vai ter a renovação social. Eu me lembro como era juiz da infância, de um pai que batia nos filhos. E as técnicas, psicólogos, assistentes sociais, não conseguiam convencê-lo de que era inadequado. E eu intimei para comparecer numa audiência, e ele disse que ele aprendeu assim com o pai dele, ele apanhou do pai, cresceu um homem honesto, e que ele achava que essa era a maneira de educar os filhos. E que ele só ia parar de bater porque era uma ordem do juiz, mas que ele, mentalmente, ele achava que era certo. Então, é todo um processo muito difícil de transformação do hábito para a gente chegar no melhor. E essas reuniões realmente são muito importantes. Muito bom, Donizete. E aí, acabou que ficaram dois extremos, né? Antes existia uma coisa, assim, de muita rigidez, de muita agressividade exposta, e houve uma tendência de sair de um extremo e para o outro. Então, de muita liberalidade, de pode tudo, o filho não pode ser frustrado, então, quer dizer, nós temos que ter o equilíbrio, a firmeza com amor, com delicadeza, mas nós todos nos desequilibramos em vários momentos, em várias instâncias. Então, essa volta ao equilíbrio, que faz a gente poder refletir, pensar e ter uma atitude mais coerente, né? Fernanda, você levantou a mão? Quer falar? Bom dia. Marília, a nossa geração, né, nós que temos filhos pequenos ainda, adolescentes, nós somos conhecidos como a geração carcaça, né? Antigamente a gente tinha que deixar o melhor pedaço para o pai, do frango, e hoje a gente tem que deixar o melhor pedaço para o filho. Peraí, você falou que você era da geração? Eu não entendi. Nós que temos filhos pequenos e filhos adolescentes, a nossa geração é conhecida como a geração carcaça. Carcaça. Ah. Antes a gente tinha que deixar o melhor pedaço para o pai, do frango, e hoje a gente deixa o melhor pedaço para o filho. Então é esse equilíbrio que você fala que é muito difícil para a gente conseguir chegar nesse equilíbrio tão desejado, que a gente possa assim, começar a ter a consciência de que se a gente não teve, não tem a obrigação do filho ter. A gente viveu muito bem obrigado não comendo a melhor parte do frango. Então, esse equilíbrio que a gente é complicado para a gente conseguir chegar. E eu peço para Deus, assim, todos os dias, muita clareza, muita ajuda para que a gente possa criar pessoas melhores do que essa geração que vem por aí, de crianças mimadas, difíceis, e que querem tudo para elas. É complicado para a gente equilibrar isso. Então, acho que é o que o Donizete colocou. É muito importante o estudo, sim, muito importante, para a gente começar a ter essa consciência desse equilíbrio que a gente perdeu pelo caminho, né? Muito bom, Fernanda. Você sabe, nem ficar com a carcaça e nem ficar com a melhor parte. Veja, pais e filhos, isso é muito interessante. A gente observa o comportamento das pessoas até no comportamento à mesa. Então, vamos supor, eu fiz um almoço e tinha 4 bolinhos. Aí vamos pensar que um filho vai lá e pega 2. Vamos supor que a família tivesse 4, um filho pega 2. Não, um para cada um.
Então, os pais, se antes ficava com a carcaça, o que você falou, o filho come os 3 bolinhos, 4, e o pai fica sem comer, não. Nós temos que estimular a divisão, o respeito. Até nessa questão da comida, dá para fazer em várias situações. Vamos pensar, tem um filho doente, está muito fraquinho e a família não tem muita condição, então aquele filho doentinho vai ter um pouquinho mais de alimento. Eu quero você ver, tudo depende da necessidade. Fazer um contexto de respeito. Então, não é porque eu sou a mãe, eu tenho que comer o melhor pedaço. Nem é porque o filho tem que comer o melhor pedaço. Eu acho que a gente tem que aprender a ter esse respeito, essa troca. Todos merecem coisas boas, não é? E aí vamos sair da família e vamos falar da família espiritual. Nós ainda comemos o melhor pedaço. Nós, classe média, não é? E tem muita gente que nem carcaça não tem. Então, isso é muito importante, da gente poder ampliar esse olhar, essa família maior. E acho que a pandemia nos está apontando a isso, eu tenho pensado muito nisso, porque você vai vendo cada vez mais essa miséria aparecer. Então, essa reflexão, acho que é muito importante para a nossa família de casa, para nós e para a nossa família maior. Não é que só nós somos todos irmãos, mas muito importante o que você falou, viu? Cleomara, segura só um minutinho que nós temos uma pergunta aqui no chat. A Isadora, né, ela diz que tendemos a perpetuar o que recebemos em nossa criação. Se nos conscientizamos que foi inadequada, como ressignificar o nosso comportamento e adequarmos à educação que damos aos nossos filhos? Então, quando a gente, como nós falamos lá, né? Como que os seus pais tiveram um bom olhar? Se o pai não teve, você cresceu se sentindo uma criança ferida. Esse é um termo do Jung. A criança ferida, ela grava o que ela aprendeu dos pais. Se não for trabalhado isso nesse adulto que tem essa criança ferida, a tendência é repetir. Então, sem perceber, se eu apanhei muito, eu vou lá, vou bater. Se eu não fui valorizada, eu não vou valorizar. Mas nós, adultos, nós temos essa possibilidade de fazer reflexões, de buscar olhar para dentro, encontrar as nossas virtudes, ampliar e minimizar os nossos defeitos com um trabalho interno. Mas, peraí, o que está me ferindo? Puxa, mas a minha mãe só me batia. E tem um psicanalista que diz assim, que a gente só cresce quando perdoa o limite dos nossos pais, porque eu posso passar uma vida revoltada, lembrando, eu também bato mesmo porque eu só apanhei na vida, agora eu posso dizer, puxa, eu apanhei, me fez tanto mal, deixa eu perdoar meus pais, eles não sabiam o que estavam fazendo, se eles soubessem, a nossa capacidade de ressignificar, porque nós adultos, nós temos que aprender a ser pais de nós próprios. Eu tenho minha mãe real, mas hoje a minha mãe e meu pai que me conduz não é mais a minha mãe real que está dolorosa. É a mãe e o pai que eu internalizo e mantenho dentro de mim. E que eu posso ressignificar. Eu posso ampliar. Buscar me melhorar, tratando melhor o outro. Deu para entender o que eu quis dizer? Ok. A Cleomara levantou a mão. Por favor, Cleo. Eu só queria dar sequência a que a gente estava falando do processo evolutivo, que ele é natural. Eu vejo assim, lá em casa, nós temos entre o mais velho e o mais novo uma diferença de 15 anos. O meu irmão mais velho apanhou muito, muito mesmo. O meu irmão mais novo nunca apanhou. Então, assim, eu vejo que houve um amadurecimento dos meus pais em relação a isso. E, ao mesmo tempo, a gente também está evoluindo com isso. Então, a gente acaba não necessariamente reproduzindo aquilo que a gente recebeu, porque o processo evolutivo nosso não deixa. Vai chegar uma hora que nós vamos nos conscientizar que aquela agressão que, por exemplo, meu irmão sofreu, ele não faz a mesma coisa com meu sobrinho, né? E dentro da minha casa mesmo, que meu pai teve uma atitude mais agressiva com meu irmão mais velho, com meu irmão mais novo já não. Ele conversava, era diferente já o tratamento. Eu acho que o processo evolutivo é natural. Tem sim o processo evolutivo, Cleomara,
mas também tem essa questão do que você guarda dentro de você. Porque se uma pessoa que ela foi só criticada o tempo inteiro pelos pais, vamos tirar a agressão física e vamos pensar na agressão verbal. A tendência é ela crescer uma pessoa que também vai ficar sempre criticando o outro, que é o que ela aprendeu. Ela aprendeu a olhar para fora e ver o erro no outro, em vez de olhar para dentro. Então, devagar, isso tem que ser transformado. É quando a pessoa busca fazer uma autoanálise, não é? Busca ter um novo aprendizado de possibilidades. Mas você tem razão, evoluiu a questão dos hábitos, né? Porque lá atrás, você sabe que lá, bem mais atrás, tem um livro que chama O Mito da Maternidade, da Elizabeth Badinter. Ela traz um estudo que houve uma época que os pais iam trabalhar nas terras e largavam bebês enrolados, recém-nascidos, o dia todo sozinhos, alguns morriam, porque a criança não era valorizada. Olha que interessante, forte, não é? Mas, para a época, isso tinha um significado. Então, é complexo mesmo isso. Eu acho que o homem vai evoluindo, o espírito vai evoluindo, e saindo desses aspectos mais de animalidade que ainda nós temos. Cada vez, a gente tem que ir buscando cada vez mais ampliar esse aspecto amoroso, né, Cleomar? Concordo com você, e tem coisas que se mantêm pelo que você aprendeu e que dá para modificar. Você podendo fazer uma reflexão de como você age, né? Como é difícil tudo isso, né? Muito. Eu estou aqui ouvindo todo mundo falar e você, e eu estou pensando aqui no meu caso, né? Como é difícil. Mas eu acho que uma coisa que faz muita diferença, que nem às vezes a gente é muito exigente conosco mesmo, né? A gente, estudando hoje o Espiritismo, a gente consegue intelectualmente conhecer o ideal, né, o correto, a lei divina, e às vezes a gente acaba se cobrando muito e acaba sofrendo nesse processo, justamente por não saber qual que é o equilíbrio. Mas a gente tem as nossas dificuldades, as nossas deficiências, e o que Deus espera da gente é exatamente a gente ultrapassar os nossos limites, né? A gente conseguir avançar um pouquinho nos nossos limites, não ficar olhando, olhar o outro que faz o correto, isso é muito bom, mas não sofrer, ficar sofrendo demais por isso, mas ultrapassar os meus limites, até onde eu consigo ir, né? Porque esse é um processo contínuo. E é o que foi falado aí, né? A educação dos nossos filhos nos cabe, sim. Mas, primeiro, o que eu estou fazendo comigo? Isso mesmo, Adriana. Você sabe, você falou uma coisa importante. A gente tem que perdoar o limite dos nossos pais e temos que perdoar os nossos. Porque se eu também, eu posso me responsabilizar, posso me culpar por alguma coisa, mas isso não pode virar uma culpa tóxica. Sim. Eu tenho que me perdoar, como você falou, é bacana você ter trazido isso, para que a gente possa, se perdoando, buscar uma transformação. Senão eu fico presa na cobrança, no castigo, na autocrítica, né? Ou para fora ou para dentro. Muito bom você ter lembrado disso. E isso, a criança, é importante o filho ver essa dificuldade, a gente vivendo essa dificuldade, né, esse nosso conflito, mas ele vendo também a gente se esforçando para superar isso, para avançar nesses limites. Eu acho que isso também tem uma força, é a força do exemplo muito grande. Os meus pais não são super-heróis, não são perfeitos, não são anjos, mas eu vejo, a hora que a criança começa a entender, né, nas fases dela, ela vai, meu pai se esforça, então eu também posso. Acho que isso é muito importante. Isso mesmo. Então são 10 horas e 58 minutos. Deixa eu fazer uma pergunta para o grupo. Sim. Vocês querem que a gente comece com a adolescência? Ou vocês querem
Depois vocês podem olhar, porque o Donizete coloca a palestra para assistir, né, de novo. Isso. E vocês marcam os itens, os tópicos, vamos pensar, vamos falar sobre lucidez, vamos falar sobre, se vocês querem, igual o Edson falou, aprofundar mais, podemos fazer um debate maior entre nós, ou prosseguimos, vocês que decidem. Normalmente o Donizete já coloca essa reunião gravada no grupo amanhã para a gente. Então, a gente poderia fazer a proposta, porque a nossa reunião é só daqui a um mês, né? Eu vou esperar, então, que todos pensem um pouquinho mais sobre a meia hora de exposição que você fez, coloquem no grupo nosso da família, e aí eu vou conversando com você, para você, então, preparar a próxima aula. Tá ótimo. Combinado. Ok? Combinado, então. Eu